Boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes digitais. Sejam todos bem-vindos para o trabalho de Evangelho e Vibração em Paz, às quintas-feiras. No trabalho de hoje, então, sempre no começo do mês, nós interrompemos um pouco sobre o módulo do Livro da Esperança para falar do livro que é recomendado pela Diretoria de Doutrina. E hoje está aqui com a gente nossa amiga Cristiane Bernardo, que ela vai falar do livro Reconstruindo Emoções. Deve ser uma bela palestra. Ela vai falar também, começar com o Evangelho segundo o Espiritismo e a mensagem. A prece inicial e final com a Márcia Cepefante. A vibração do passe comigo mesmo, Marcelo Volê. Vibração das águas, Vera Tiocola. Então, vamos fechar os nossos olhos, se unir com essa espiritualidade amiga. E esse caminho mais fácil é lembrar de Jesus. Lembrar Jesus às margens do Rio Jordão, convocando os irmãos Pedro e André. Em seguida, João e seu irmão Tiago Maior, filhos de Zebedeu, trazendo toda essa alegria que é a boa nova. Vamos também imaginar Jesus falando conosco mesmo, quando pronunciava o Sermão do Monte. Traga essa energia salutar. Se quiser, traga esse Cristo pedindo as transformações necessárias, que é a nossa elevação da alma. Nós vamos também pedindo aos mentores aqui da Casa de Paz e Amor, que possa nos ajudar a esse envolvimento, para que possamos ter essa energia, esse aprendizado cada vez mais forte dentro de nós. E assim então, agora nós vamos acompanhar a prece inicial. Neste momento, já com as nossas mentes, nosso coração tranquilos, vamos pedindo a Jesus que envolva a cada um de nós que esteja dentro desta sala, desse espaço, na Casa de Paz e Amor, que seja envolvido por este manto de amor e proteção, e que possamos nesta noite ouvir, absorver e levar conosco cada momento de ensinamentos que a nossa irmã Cristiane preparou para nós. Que Jesus esteja junto de cada um de nós, tranquilizando, apaziguando e fazendo com que cada um sinta o espaço amoroso de acolhimento, de paz, que esta noite vai proporcionar a cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. Acho que dá. Obrigada. Então tá bom. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no trabalho presencial, aqueles que nos acompanham nas mídias digitais. É sempre uma alegria essa oportunidade que nós temos de juntos aprendermos um pouco mais dos ensinamentos do Mestre Jesus, que nos chegam das mais variadas formas, como na noite de hoje, que nos foi proposto falar desse livro Reconstruindo Emoções. Como sempre fazemos, começamos com a leitura do Evangelho. Do capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, perdoai para que Deus vos perdoe. Infeliz daquele que diz, eu jamais perdoarei. Porque se não for condenado pelos homens, o será certamente por Deus. Com que direito pedirá perdão de suas próprias faltas,
se ele mesmo não perdoa os outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites. Quando diz que se deve perdoar ao irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. A mensagem é número 28 do livro Sempre Melhor, de José Carlos de Luca. A renovação que tanto almejamos em nossa vida só vai acontecer quando nós largamos todas as coisas imprestáveis que ainda estamos segurando. Se não largarmos as coisas já mortas, a vida nova não terá como se estabelecer em nós. Oremos a Deus pedindo auxílio para esse trabalho de renovação de nossa vida. Deus nos prestará todo o socorro necessário, mas é preciso nos conscientizarmos de que a solução exige empunharmos a vassoura para varrer vigorosamente todo o mal que está em nossa vida. Reconstruir emoções é a tarefa que se impõe necessária e urgente a todos nós. Para organizarmos o pensamento, primeiro precisamos ajustar a nossa emotividade, porque predomina em nós a dimensão emocional. Nós somos todos muito mais um ser que sente do que um ser que pensa, ou seja, mais emocional do que racional. Somos a materialização do espírito que vai estagiando em todos os percursos que o antecederam, carregando em nós os instintos, carregamos em nós essa animalidade, as marcas dela, que predominou em relação aos nossos potenciais que estavam adormecidos, mas que agora clamam por mais do que serem descobertos, serem revelados, serem vivenciados. A nossa natureza emocional ela é muito importante, mas ela não é percebida pela nossa percepção racional. A maior parte dela ainda está inconsciente. E o nosso progresso se dá por esforços de autoaprimoramento, porque nós estamos numa escalada evolutiva. Estamos no pleno curso nas novas conquistas, através dessa oportunidade física e, portanto, sendo convidados sempre a construirmos e reconstruirmos as nossas emoções. O nosso esforço pessoal, os tratamentos espirituais, a ajuda terapêutica e o suporte sociofamiliar são fundamentais para a construção dessa saúde que nós buscamos. E em nosso socorro, para nos ajudar nesse esforço pessoal, chega-nos esse belo livro que nós falaremos hoje. Mas antes de falar do livro, nós gostaríamos de falar um pouquinho das autoras. Quem foi Nise da Silveira? Nise Magalhães da Silveira nasceu em Maceió, no Alagoas, em 1904. Ela entrou para a Faculdade de Medicina aos 16 anos e se formou aos 21, única mulher de um grupo de 157 alunos. Com certeza, para esse feito, ela teve um apoio muito grande da família. Alguns anos depois, ela passou num concurso no Rio de Janeiro e começou a trabalhar no Serviço de Assistência a Psicopatas e Profilaxia Mental do Hospício Nacional de Alienados no Rio de Janeiro. Era como chamavam os lugares que forneciam esses tratamentos psiquiátricos. Em 1944, ela passa a atuar no Centro Psiquiátrico Nacional do Engenho de Dentro, que hoje é conhecido como Instituto Municipal Nise da Silveira, também no Rio de Janeiro. A atuação da Nise ela foi marcada por uma oposição ferrenha que ela fazia aos tratamentos convencionais da época, que eram extremamente invasivos e violentos e aumentavam muito o sofrimento dos pacientes, para além do sofrimento que eles já vivenciavam com seus transtornos. Eram usados eletrochoques, lobotomia, insulinoterapia, e a proposta da Nise era de oferecer tratamentos alternativos mais humanizados. Então, ela propunha tratamento com a arte, com a música e, às vezes, até com o uso de animais. Ela incentivava os seus pacientes a se engajarem na pintura e na modelagem como uma forma de tratamento da saúde mental. E os resultados desse maravilhoso trabalho que ela desenvolveu estão expostos no Museu de Imagens do Inconsciente, no Rio de Janeiro, que ela fundou em 1952, com o propósito mesmo de divulgar os trabalhos ao público que eram realizados pelos internos. Para quem tiver interesse, existe um filme belíssimo sobre a vida da Nise e o seu trabalho, que foi lançado há alguns anos, chamado Nise, o Coração da Loucura. Está nos principais streams, e o papel da Nise foi feito pela Glória Pires. O trabalho da Nise ele foi considerado pioneiro e ela deixou um legado de muitos avanços no tratamento dentro da área da psiquiatria. Ela também foi pioneira ao trazer os estudos e a difusão dos métodos de tratamento
de Carl Jung, um psiquiatra suíço muito conhecido, né? Ela recebeu ao longo da vida vários prêmios de reconhecimento, tanto nacional e internacionalmente, e ela desencarna no Rio de Janeiro aos 95 anos. Falando um pouquinho da médium que psicografou o livro, a Iracy Campos Noronha, ela atua, tem contato com a doutrina espírita desde antes dos 13 anos por uma obra social que foi fundada pela sua família. Primeiro em tarefas doutrinárias, depois mediúnicas. E tudo isso serviu de alicerce para um dos maiores desafios que a Iracy teve, que foi o de fundar o Centro Espírita Joana de Ângeles, que é conhecido como Seja, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, a pedido da Joana de Ângeles e sob orientação do Divaldo. E o Divaldo comenta que nesse primeiro livro, que foi o primeiro livro que ela psicografou, ela inaugura um compromisso junto aos benfeitores espirituais de fazer diversas publicações para divulgar o trabalho de equipe de um trio de peso, Joana de Ângeles, Nise da Silveira e Carl Jung. Então, podemos ver o que vem também pela frente, né? A Iracy, ela conta que, de início, ela não sabia que se tratava da doutora Nise, mas quando tem por ela revelado que elas iriam trabalhar juntas, ela é levada pela doutora Nise a alguns ambientes familiares terrenos para que ela pudesse absorver a ambiência daquele ambiente, né, daquele lar, porque aqueles conflitos foram trazidos no livro. Então, era para facilitar o trabalho da psicografia. De fato, ela diz que ela jamais imaginou servir a Jesus dessa forma, através da psicografia, principalmente por ela não pertencer ao mundo da medicina e por ela desconhecer quase que por completo esses conceitos científicos da neuropsiquiatria. Mas a sua resposta corajosa a esse desafio veio por essa perspectiva de espalhar as luzes do Cristo trazidas pela clareza dessa grande médica que honrou o Brasil com a sua presença. A Iracy, então, ela se coloca numa posição de humildade, faz silêncio mental e deixa a doutora Nise surgir e conduzir o seu cérebro e sua mente dóceis ao toque suave e criativo da inteligência dela. O doutor Luiz Medeiros, um psiquiatra que assina a introdução do livro, ele fala que esse livro não deixa de ser uma obra de arte, uma imagem do inconsciente, onde a Iracy foi a tela e as tintas, a doutora Nise a pintora, e as suas palavras o pincel que desenhou as letras. Esse livro propõe aos leitores uma análise de comportamentos, sentimentos e emoções que levam a transtornos das mais variadas ordens a todos nós. A cada capítulo, ela aborda temas como egoísmo, dor emocional, agressividade psicoemocional, relacionamentos, dependência afetiva, ansiedade, depressão, e ela vai explicando os sintomas, as reações e como se dá isso na relação entre as pessoas. A obra, ela também nos convida a colocar uma lente de aumento para que nós possamos nos identificar. Porque, de fato, quando nós começamos a ler, é natural nós identificarmos alguém que nós conhecemos, né? Possuidor daquelas características. Mas ela faz questão de dizer que a obra é para nós. E, para além de identificar esses sintomas, ela propõe técnicas e suporte, e técnicas e exercícios como um suporte terapêutico para que nós possamos reconstruir, seja um comportamento, um sentimento ou uma emoção. Mas também é um livro para todos aqueles que enxergam as pessoas para além das suas aparências, né? Para além das suas dores, com as suas dores, sim, mas também com seus potenciais, e que deseja auxiliar o outro nesse processo de autoconhecimento. Então, um capítulo que nos chamou a atenção foi o capítulo 1, que tem o título Dor Emocional. E todo início de capítulo, ela traz um trecho de uma fala, de uma reflexão, de alguém que inspirou a humanidade. E aqui ela traz um trecho de uma fala do Mahatma Gandhi, quando ele diz assim: o homem se torna, muitas vezes, o que ele próprio acredita que é. Se eu insistir em repetir para mim mesmo que eu não posso fazer determinada coisa, é possível que eu acabe me tornando realmente incapaz de fazê-la. Ao contrário, se eu tenho a convicção de que eu posso fazê-la, certamente adquirirei a capacidade de realizá-la, mesmo que não a tenha no começo. Então, ela divide esse capítulo em 3 partes, em 3 análises, quando ela começa a fazer uma identificação. Porque ela diz que o que nós começamos sentindo é a dor física, mas que mesmo a dor física, ela é proveniente da alma. Toda dor, toda doença, ela indica a existência de conflitos que nós trazemos, sejam das experiências anteriores à nossa presente,
Seja naquelas experiências que nós vivemos no ventre das nossas mães, acrescidas com aquelas experiências que nós estamos vivendo no nosso momento atual, entre crenças, pensamentos e valores negativos. A dor, como ela diz, é considerada intangível, não dá para ser comparada, igualada, transferida, dividida, e somente aquele que a vivencia é possível expressar a dimensão do seu sofrer. Muito se tem feito em todas as épocas para nos esquivarmos essas dores físicas e emocionais, mas parece que elas nos perseguem. Então ela começa a detalhar nesse capítulo do livro as possíveis causas para essas dores, né, que não caberia, não haveria tempo para detalhar. Mas ela termina dizendo que quando nós percebemos que em cada um de nós existe uma face escura, na verdade no sentido de não ser conhecida por nós, é preciso ter coragem para enfrentá-la. E quando nós optamos pelo enfrentamento desses conflitos, nós vamos percebendo que é inevitável o autodescobrimento. E que por meio dessas dores, existe sempre um aprendizado oculto. É dessa maneira que nós passamos a nos interessar pela origem, pela dor. E ela vai trazer, então, a segunda parte do capítulo, quando ela fala da terapia de apoio. Então, se sabemos que para libertarmos da bagagem emocional que nós carregamos e que nos faz sofrer, é necessário encará-la, ela chama a atenção para um ponto muito importante, que isso não significa reviver e remoer velhas mágoas e feridas do passado e trazer à tona como uma avalanche de revés que irá só nos amargurar por dias ou semanas nos torturando. Não. E ela é bastante enfática quando ela diz isso. O convite dela é fazer um mergulho interior, para identificar aquelas emoções que ficaram travadas, os desafios que não foram superados pela dor, até as alegrias que muitas vezes nós sufocamos. Porque é preciso entender que existe uma dimensão da dor que não é identificada, e que cada um traz de forma muito pessoal. Então ela orienta nessa terapia de apoio, ela faz isso em todos os capítulos, para que nós criemos um mecanismo de estrutura de apoio, que nada mais é do que um bloco para diagnóstico, onde ela nos convida a anotar tudo que nós percebemos, todas as emoções, fazer um relato minucioso das nossas vivências. Mas antes, ela passa uma orientação muito importante, que a cada vivência dessa, nós possamos fazer primeiramente um exercício de respiração. E ela detalha como deve ser feito esse exercício de respiração, para que nós possamos trazer atenção para nós, nos desligarmos desse mundo externo, e é a partir daí que nós vamos mergulhar. Também não adianta tentar trazer toda a memória emocional das nossas vidas de uma vez. Isso não nos faria bem. Mas ela fala, vá trazendo uma por vez. E busque identificar, depois desse exercício de respiração, o contexto no qual aquilo aconteceu, quais eram as pessoas que entraram em conflito com você, em que período da sua vida ocorreu, e busque mergulhar naqueles sentimentos, naquilo que você sentiu naquele momento, e escrever, e anotar esses sentimentos, sem medo e sem vergonha, de dar nome a esses sentimentos. Mágoa, raiva, revolta, rejeição, medo, porque ela fala que nós trazemos uma bagagem emocional por muitos anos, e muitas vezes por uma vida inteira, e não conseguimos nos liberar por sequer dar nome, saber o que a gente sente. A gente só sabe que a gente sente uma dor. Então ela fala, anote tudo até sentir-se desabafado e volte ao exercício da respiração. Ela então fala que nós temos uma interpretação, que é do nosso olhar, mas ela agora propõe, obviamente que não no mesmo dia, um segundo exercício, que é uma interpretação se colocando no lugar daquele que entrou em conflito com você. E aí ela propõe umas perguntas. Qual o real motivo que teria levado aquela pessoa a se confrontar com você? Busque sentir. Como essa pessoa estaria se sentindo? Quais as emoções que naturalmente ela externou quando em contato com você? Mas quais as emoções que provavelmente ela também reteve com ela? Quais os constrangimentos que também ela sentiu? Porque ninguém sai feliz de uma discussão ou mesmo de um conflito. E aí ela fala, anote tudo, até se sentir aliviado e externar todas as emoções. Então ela diz que nós passamos a ter duas interpretações. Mas falta uma terceira visão. E a proposta dela é nós enxergarmos aquela mesma ocasião que nós vivemos e que nos causou dor, agora sobre a perspectiva de alguém que olha de fora, né? Um observador. Então ela fala, aí sim, faça novamente esse exercício da respiração, ela indica sempre, e faça esse olhar
como se você fosse relatar uma história. Dê nomes fictícios a esses personagens, né? Não, obviamente, os nomes reais. E narre o contexto sob o olhar de ambas as partes, sobre as suas perspectivas e ao sabor das emoções de quem está de fora contando uma história. E a doutora Anísia, então, nos fala que quando conseguimos estabelecer primeiramente esse olhar, pelo olhar daquele que entrou em conflito conosco, e pelo olhar de um observador, nós começamos a ter contato com emoções que nós desconhecíamos. Nós passamos a identificar outras emoções, né, que não conseguimos identificar de primeiro, não havíamos sentido até então. E assim nós começamos a nos desapegar das nossas próprias dores. E quando então conseguimos, né, relatar essa história sobre um olhar de um observador de fora, nós já vamos nos conseguir desprender daquele ponto de vista que nos deixou paralisado na dor. E nós vamos conseguir, com uma certa leveza e até com um certo humor, narrar o ocorrido. E é então que ela diz que aí nós entramos nessa fase da libertação da dor, porque nós conseguimos estabelecer um marco entre aquela dor que nos paralisou e um novo olhar diante do fato. Quando nós nos tornamos conscientes da necessidade de nos descobrirmos, nós vamos entender que se não houver mudança interior e de postura perante os desafios, perante as relações que nós estabelecemos na vida, a origem dos problemas permanecerá. E a somatização, ou seja, né, a transferência para o nosso organismo físico, vai persistir. E aí ela nos traz algumas resistências que nós carregamos e que, se nós conseguirmos modificar, e nós vamos conseguir, vão se tornar valiosas para nós. Então ela diz: abandonemos a ideia de tentar mudar as pessoas que se relacionam conosco, alegando que são elas que causam a nossa infelicidade, né? Porque quando nos decidimos modificar, nós percebemos que nós só podemos mudar a nós mesmos. E ela nos diz que quando nós tomarmos essa decisão de nós nos modificarmos, que possamos conversar com alguém sobre os nossos projetos de mudança, que isso ajuda a nos motivar, ajuda a assumir responsabilidade sobre as nossas vidas e a focar naquilo que a gente deseja para nós. Ela nos orienta também a nos abster de supervalorizar certas ocorrências da nossa jornada, sejam elas boas ou ruins. Orienta-nos que devemos aceitá-las com equilíbrio, sem exageros e nem presunção. As situações que nos incomodam no cotidiano, elas podem ser evitadas, elas podem ser enfrentadas, mas ela nos orienta a não devemos alimentá-las, né? Porque quando nós vamos ruminando, elas vão se tornando perturbações e fixações em nossa mente. Então, que possamos substituir os nossos pensamentos por reflexões positivas, quando os flagrarmos, né? Sorria sempre, é uma recomendação da doutora Anísia. É um remédio salutar para o estresse, mesmo que tenha que se esforçar para isso. Sentindo vontade? Chore. Ao liberar essa emoção que alivia o estresse, estará expelindo as lágrimas e liberando hormônios que trazem um efeito analgésico e uma sensação de leveza. Só não fique na cama em lamentações constantes e lágrimas sem fim, pois estará se intoxicando pelos pensamentos negativos e se deprimindo ainda mais. Chorou, levantou, saiu e deu a volta por cima. Ela nos orienta também a refletir sobre a melhor forma de deixar de pensar com tanta repetição na pessoa que se foi, por razões diversas. Recordemos, sim, alguma situação divertida ou alegre que nós vivemos, e não sobre discussões ou atritos que tivemos, né? Guardar sempre o melhor da vida. E, por fim, ela nos convida a nos doar, a nos voluntariarmos a alguma causa, porque o trabalho voluntário aumenta a autoestima, auxilia o desenvolvimento pessoal, é um coadjuvante nas ações de novos valores e equilíbrio emocional, alivia as nossas dores, torna-os mais solidários e menos solitários e ajuda a percebermos que nós não somos o centro do universo e que existem dores maiores que as suas. Por fim, ela nos diz: você é a luz que Deus acendeu para brilhar na escuridão como uma oportunidade na vida de muitos que nunca enxergaram a luz. É o convite a fazer brilhar a nossa luz, né? Ocupe sua mente desenvolvendo novos projetos e construindo novas histórias. É imprescindível curar-se do sofrimento, não somente da dor física, mas trabalhar a sua lucidez e entendimento sobre a vida. Águas que por ti passaram na correnteza da vida, não passarão por ti novamente. Então,
absorva a água cristalina que te brinda a vida com novas oportunidades. Que possamos, nessa nossa conversa, ter nos sentido estimulados a buscar não somente a leitura desse livro, porque não é um livro de leitura fluida, né? Mas a utilizar esse livro como uma ferramenta para o nosso autoconhecimento, para que mais e mais nós possamos ter esses olhos de perceber a água cristalina que nos é brindada todos os dias, nos mostrando novas oportunidades para fortalecer a nossa caminhada e nos conduzir à verdadeira felicidade. Muito obrigada pela atenção, muita paz. Enquanto os médiuns vão se colocando já numa posição de receptação dessa energia fluídica, vamos todos nós fechando os nossos olhos, descansando o braço direito sobre a perna direita, o braço esquerdo sobre a perna esquerda, e elevando o pensamento ao Mestre querido, a Jesus. Traga toda essa alegria de estar reencarnado na atualidade para tanta transformação. Uma oportunidade que nos foi dada. Com isso, coloque em sua mente a imagem do Cristo te convidando a fazer esse lenitivo que só vai nos transformar. Vamos pedindo também para os mentores da Casa de Paz Amor, Dr. Bezerra de Menezes, professor Eurípides Barçanufo, que possa nos enviar os franciscanos, as servas de Maria, as servas de Clara, os médicos do Hospital Alvorada também, todos atentos, todos olhando um a um. Coloca o seu pensamento para receber essa energia que já foi trabalhado com os médiuns dessa noite, dessa madrugada, que a espiritualidade trabalha assim, e os médiuns foram trazidos para buscar todo esse lenitivo. Assim, cada mentor que se coloca junto ao médium vai inspirando e começa a prática do passe, um passe misto, onde os mentores vão se unindo a todos vós, e uma grande nebulosa se faz aqui no alto, espargindo energia a todos os cantos. Capta essa energia, vocês vão percebendo que vai esquentando um pouco a nossa face. A luz vem trazendo um lenitivo que com certeza os colaboradores do Cristo nos traz e vai envolvendo no coronário, no alto da cabeça, revitalizando todos os neurônios, criando sinapses, descendo para o frontal, bem no centro da testa, energizando o hipotálamo, também a epífise. E essa luz desce para o laríngeo na altura da garganta, trazendo todo um equilíbrio na glândula da tireoide, na hipófise, trazendo toda a química necessária para a reconstrução das nossas células. Mas sabemos também que o pensamento tem que ser edificante. As nossas palavras
constrói. Por isso, um campo lindo tem que ser construído. Por onde passamos, as nossas palavras serão sempre de amor, de solidariedade, fraternidade, de entendimento. Com Cristo nós conseguimos. Traga essa energia para dentro de ti. E essa luz desce para o nosso cardíaco, bem na altura do coração, massageando. E é um momento de também doarmos para o nosso amigo do lado esquerdo, do direito, da frente, de trás, fazendo uma união, uma única energia. Aqueles que podem doar mais, doam. Aqueles que têm que receber, que vão receber. Porque estamos todos juntos nessa caminhada. O aprendizado é um só. E assim, essa luz desce para o esplênico na altura do baço, no lado esquerdo do corpo, perto da altura dos rins, que serve como uma bateria recarregando. Se precisarmos, rogamos a Jesus, a esses mentores que tragam um pouco desse fluido vital, que possa ser doado, reconstruindo o que necessitamos. E essa luz agora desce para o gástrico, na altura do estômago, dissipando todo o acúmulo de energia natural, até por causa da nossa alimentação. E vai descendo para o genésico, descendo pelas pernas, passando pelas plantas dos pés, subindo pela parte posterior das pernas, indo até a região do básico, bem no cóccix. E vai subindo essa energia, essa luz, pela coluna vertebral, vértebra a vértebra, numa forma de espiral, passando pelo humeral, indo até o bulbo, e a explosão se faz aqui. Forma-se um lindo arco-íris de energias salutares, e nós vamos acompanhando os caravaneiros fraternos até o nosso lar, abençoado por Jesus, energizado pelo Cristo, através de tantos colaboradores. E a luz entra pela porta, inundando do chão ao teto, as paredes, todos os cômodos, tirando qualquer miasma, qualquer energia negativa, deixando limpo, puro. E assim vai permanecer, porque ao chegarmos, iremos agradecer. Vamos também ao nosso local do trabalho, para que todos se unem, os liderantes e liderados, todos os colaboradores, com o único objetivo de fazer o trabalho funcionar, construindo, trazendo toda uma paz. Se porventura estamos procurando, mudando de emprego, que essa espiritualidade amiga possa nos influenciar. Com certeza já está influenciando. É que precisamos elevar muitas vezes a nossa corrente vibratória, de ter fé, trazer essa lei do progresso. Fé, mola propulsora do progresso. E assim então, voltamos com tanto amor e carinho ao salão do Paz e Amor, que nos acolhe,
que essa espiritualidade amiga que tanto nos ensina, que tanto nos proteja, possa continuar, e que as mudanças na minha vida possam acontecer partindo de mim mesmo. Traga isso. É muita energia que nos envolve, por isso que agradecemos tanto. Vamos direcionando essa luz às urnas lá da frente, primeiro dos encarnados, que cada anotação a equipe da espiritualidade possa trabalhar, ir a cada caso, fazendo com que possa ser possível, se tiver alguma mudança, que possa organizar e direcionar um caminho. É lógico que o caminho é o mais correto, é que nos leva a Deus, através de todas as leis que somos e devemos fazer. Vamos também direcionar agora as urnas dos desencarnados, que eles possam entender a verdadeira pátria é a espiritual. Na verdade aqui temos saudade, choramos. Lá eles são muito bem recebidos pelos seus familiares, por esses mentores. Por isso que oramos, que eles se encontrem e tragam aquela felicidade de ter conquistado um grau maior nessa passagem da reencarnação. E agora então, nós vamos acompanhar a Vera Chocola com a fluidificação das águas. Queridos irmãos, vamos nos ligar agora a toda essa energia fluídica da natureza, das águas do mar, das águas das cachoeiras. E assim como nós nos ligamos nessas energias, os pretos velhos já estão aqui conosco, retirando todo o medicamento necessário para cada um de nós, que já foi observado para cada um o seu problema e qual a medicação necessária que será colocada nesse frasco de água. Alguns receberão nessas energias salutares, retiradas da natureza, ervas do Hospital Alvorada, todas aquelas ervas amassadas, fluidificadas, e que se tira todo o fluido e são colocados nessas águas. Outros, essa energia salutar da natureza e das águas, são levados para os cientistas para transformar essas energias em moléculas salutares, moléculas que fazem a medicamento que possam tratar os nossos males espirituais, os nossos males do perispírito e os nossos males do corpo físico. Tenham fé, meus irmãos, nessas águas, nas quais foram tratadas com o medicamento necessário para você, e que se tome com muita fé, com muito carinho, e tenha certeza que essa água vai ser o coadjuvante do seu medicamento que você toma em casa, feito pelos médicos e pela ciência da Terra. Obrigado, amigos espirituais, por todo esse tratamento divino, maravilhoso, que foi feito nesse local. Obrigado, Senhor, que assim seja.
neste momento, estamos todos agradecidos, Jesus, por esta oportunidade bendita, por termos ouvido estas tão importantes informações trazidas pela palestrante da noite, que cada um de nós consiga acessar essas emoções, consiga externalizar essas emoções, como foram ditas aqui, e que consigam reeditar os caminhos e reconstruir estas emoções. Isso é possível porque estamos em busca da nossa evolução espiritual. Obrigada, Jesus, e que cada um consiga levar, cada um consiga sentir esta energia, esta luz, e caminhar com esta luz iluminando os seus caminhos. Que Jesus os acompanhe e que quinta-feira nos encontremos aqui novamente. Que assim seja. Os recados finais, sempre falamos do Evangelho do Lar, que nós escolhemos uma vez na semana, naquele mesmo horário, para que a gente possa receber esses irmãos, né? Acho que na outra palestra do Tadeu falou que até o Cristo, né, o enviado do Cristo, eu falei, nossa, né, imagina só a energia do Cristo no meu lar. Um dia a gente vai receber, que a gente vai mudando, né? E aí, ao escutar ele falando, o que acontece? Poxa, mas eu não sou merecedor, poxa, eu pensei errado nisso. Aí você fala, não, deixa eu melhorar. E é assim que acontece o Evangelho do Lar. E por que a gente fala? Porque no começo a gente esquecia até de fazer, ou acontecia alguma coisa, né? Chegava alguém, vez que você convidava para fazer o Evangelho do Lar, aquele mesmo horário, aquela data, tinha alguém. Ou o telefone, ou o zap. Então é fácil nós não conseguir dar essa sequência. Até esse costume, que não chega a ser um costume, porque você já vai sentindo a espiritualidade. E aí você abre o Evangelho, né, põe a água para fluidificar, lê uma parte do Evangelho, traga essa energia, essa limpeza. Alguns aqui, falou dos franciscanos, então pede os franciscanos em casa, fazendo a limpeza. Aí, as irmãs Clara, traga isso dentro de vocês. Vocês vão sentindo cada vez mais. E aí vocês falam, nossa, chegou, tem evangelho hoje. Mesmo aqueles que não praticam, que não fazem parte da religião espírita, ou os jovens, né? Nossa, hoje tem evangelho, vou chegar mais cedo, né? Isso acontece em casa. Então, assim, é uma prática que lhe faz o bem. É uma prática que nem o Tadeu falou, um dia o Cristo vai te receber também. Boa noite a todos e que a próxima quinta-feira a gente possa nos encontrar novamente. Vamos com Deus. Paz e amor em Jesus.